A gente tem que ter o plano pedagógico da escola para não ficar inventando atividade, coisa diferente, e pensar como é que a gente integra a tecnologia em uma das atividades ou em, não sei, a escolha de vocês, uma, duas ou três atividades que nós vamos fazer entre agora, agosto, e até no final do ano, quando a gente encerra então os 5 módulos. A gente pediu que vocês pensassem, conversassem com alguns professores e vissem a possibilidade de escolher uma, duas ou três atividades para a gente pensar como é que a tecnologia vai ser integrada a essas atividades. Isso depois termina para ser feito junto com a escola, com os demais membros da equipe. Pode ser um projeto, pode ser um tema, pode ser um conteúdo. Mas são 2 momentos diferentes. Mostra os trabalhos realizados na escola, pelos alunos. Porque daí fica nas salas de escola, os pais pelos alunos, e depois mostra dos talentos dos pais. Tem um monte de coisas que vocês estão fazendo, né? A ideia aqui é a gente pensar em 3 coisas. Isso tudo para começar. Só porque como a gente só tem 1 hora, a gente foca 3 coisas. Pode ser, por exemplo, o projeto Sacolinha de Leitura, pode ser uma atividade X que você sabe que um professor já quer fazer. A ideia é que a gente pense nessa situação, em 3 meses, o que efetivamente é possível ser feito. Os professores têm a ciência do que está acontecendo, os alunos entram para fazer as provas dentro das aulas, mas não é de responsabilidade dele o projeto. Mas eles estão cientes do que está acontecendo. Mas eles só estão cientes. E apoiam. Mas o termo envolvido. Sim, são desenvolvidos. Quinta série, greve estudantil, coordenação. É interessante, né? Até mesmo aí a hora que o Grêmio vai fazer a seleção, ele ter um apoio, ele também é adolescente e criança, ele ter uma base de troca de ideia com o professor, estilos de leitura que encantam. Porque assim, vai ter como eu tirar o professor de língua portuguesa da sala para levar na biblioteca? E se fosse um momento onde ele olha o caderno, toda vez que volta no caderno, que ele pudesse De repente, nesses livros, você pode ter um livro que esteja falando sobre meio ambiente, o professor de ciências pode dar aproveitar da leitura que ele está rodando, um tema que ele está explorando também. Vocês têm alguma avaliação do aspecto de escrita deles, independente desse projeto? Como que vocês avaliam como que ele escreve? Não, seria alguma coisa análoga. Quer dizer, se ela sabe avaliar o que ele escreve, ela saberia avaliar o que ele escreveu. Mas é isso que a gente está falando, vai voltar para o professor. Não tem como não ser um professor que vai fazer. Eu sei, gente. Mas a gente está pensando no sentido da nossa realidade. Porque os professores já estão sobrecarregados, ela está pensando nisso, não é? Se o professor de português, ele tem X horas de que esses alunos da quinta série com projeto, não tem? Não dá para ter Mas aí, esse projeto, a partir de março, é para atender as dificuldades que tem em sala de aula dentro do conteúdo. E diferentemente disso, nós não queremos analisar o quanto o projeto interfere na sala de aula. De repente, a gente poderia ouvir ele, o que ele acha. Toda atividade que faz em sala de aula, por bloco e tal, computa como hora de formação, na parte prática, entendeu? Porque aí você não precisa ficar só fazendo atividade de formação, passando pelos módulos. A atividade que usa em sala de aula, né, fala para escrever lá o que está fazendo, quantas horas gastou para fazer aquilo é hora de formação. Qual que é o foco da cultura popular lá na escola? O que vocês querem fazer? Quanto tempo vai esse tema ser abordado? Em que disciplina ele vai entrar? Aí vocês vão anotando. A Sandra, agora nesse mês aqui de brincadeiras, 2 meses, que seria agosto e setembro, tá? Tá interessante isso que ela tá fazendo. Ela vai chamar pais, mães, para vir falar das brincadeiras que eles... Semana que vem, né? E daí tem também essa questão de algumas brincadeiras serem ligadas ao E aí esse projeto vai ser desenvolvido, né? que é o ler e escrever. Então, vídeo documentando as atividades realizadas e depoimentos dos pais participando.
mostra das fotos feitas pelos alunos durante as atividades e postagem no blog da professora. Ou no computador dela para mostrar para as crianças. Eu posso falar para ela que a imagem não vai ser perfeita, porque ela falou que a imagem está horrível. A imagem vai ser horrível, a resolução da câmera é ruim, o processamento dessa máquina eu estou levando não é muito bom. Eu estou levando ela, porque eu falei isso para ela, ela acha que não é. Sobre salvamento, acesso aos arquivos salvos no Paste será criado atalho, né, para a pasta na qual são salvos, sem necessidade de acesso a arquivos ocultos, né? A gente pensou em atividades que já estariam ocorrendo envolvendo a escola e adequamos essas atividades como atividades propostas para o uso dos laptops. Especificamente no dia 17 de setembro, para ser trabalhado em setembro, a gente tem uma Arena Digital, que é um evento do município visando a divulgação da banda larga no uso das tecnologias dentro das escolas. Então, na verdade, a proposta é pegar o que é feito em sala de aula por todos os professores, fazer um resumo disso e apresentar no dia com um stand na mostra do Arena Digital. O foco é divulgar o uso da tecnologia na educação como proposta de política pública e você está mostrando que o uso da banda larga é um recurso primordial, se não essencial, para o trabalho dentro das escolas com tecnologia. Quem vai estar envolvido? A princípio, os alunos monitores do projeto UCA. Quem faz o trabalho junto ao professor na execução do projeto são esses alunos monitores. A gente adequou dentro da biblioteca uma sala para trabalho técnico dos netbooks. Então lá tem os armários de recarregamento que a gente plagiou, copiou de pedreira. E lá o Diego ele faz o recarregamento, ele organiza as máquinas e dá a manutenção. E aí o que acontece? O professor, na verdade, ele não tem tanto trabalho, ele se preocupa com a parte pedagógica. Mas os alunos monitores, eles vão lá onde o Diego se esconde, né? Passam o fosso profundo, pegam os netbooks, colocam nos carrinhos e levam para as salas à medida que os professores vão usando. E dentro de sala de aula são esses alunos que já foram treinados para o uso dos softwares que tem no netbook, que ajudam o professor. Então o professor ele propõe a atividade, ele acompanha o desenvolvimento e os monitores é que vão com os colegas fazendo acontecer. Então são esses monitores que vão estar presentes apresentando os trabalhos no dia do Arena Digital, com os professores. No caso são duas professoras, a Gisele e a Valéria, mas está aberto para outros professores também. Aí elas fizeram questão de colocar o diretor da escola para pessoalmente me envolver no assunto. A orientadora pedagógica e a equipe do NTEC, a Ângela, a Márcia, minha amiga, tá, e a galera aqui também. A meta, mostrar o cotidiano da escola com o uso do UCA, como é tanto as dificuldades, mas principalmente, aliás, os acertos que a gente teve. As ações, organização e sistematização dos trabalhos realizados com o uso do laptop, registro dos trabalhos, fotos, vídeos, relatórios e assim por diante. Introdução com os alunos monitores dos conceitos de robótica, pedagogia pedagógica utilizando o laptop. Então como é que os alunos vão registrar esse trabalho em sala de aula? Eles vão pegar o laptop, vão lá bater foto com ele, ou então vão pegar alguma coisa feita com outras máquinas da escola mesmo, passar para o laptop, editar e assim por diante. Então os netbooks na verdade vão servir como uma ferramenta para executar a apresentação. Como avaliar os resultados? Através do envolvimento dos alunos e da equipe da escola, repercussão do evento na cidade de Campinas e região. Mas se a gente conseguir envolver pessoas que estão lá leigas no que se refere à tecnologia e educação e divulgar para elas, mostrar o trabalho que é realizado e elas entenderem, vai ser o objetivo. Desempenho dos alunos monitores no evento. Mostra no final dos trabalhos, dia 17 de setembro, no Teatro de Arena de Campinas. É uma oportunidade do exercício da cidadania, em prol da conquista permanente do uso da tecnologia e da banda larga. Tem um projeto de monitoria para o uso do laboratório, já que é antigo na escola. Inclusive, foi um dos fatores que predeterminaram a escolha da escola para receber o projeto. E aí o que acontece? São duas professoras que já trabalhavam com esse projeto de monitores
E aí com o UCA, elas meio que focaram, não mais na sala de informática, mas sim no trabalho com os netbooks, né? E os softwares que tem neles e tudo mais. Algumas questões técnicas do netbook. Então no começo do ano foram selecionados alguns alunos, primeiro por inscrição, que tinham interesse em participar, e depois alguns outros critérios entraram, inclusive alunos que tinham problema de concentração, tal, e de disciplina. Esses foram colocados, não tirados. Acreditem que né, na verdade era uma oportunidade de estar trazendo eles para uma coisa que eles se responsabilizassem. E a partir daí elas treinaram, coisa técnica mesmo, olha, que liga, que abre, que faz, acontece assim, 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 didaticamente, até eles pegarem todos os esquemas. Foi treinado também no sentido de como retirar esses netbooks de dentro do armazenamento, levar para a sala de aula, recolher, devolver, a organização que tem lá. Então assim, tudo isso foi trabalhado desde o começo do ano. Então pensando nesse ano, já tudo isso foi planejado ano passado, executado no início desse ano e agora está acontecendo. No contexto do UCA, o que nós estamos querendo fazer é introduzir a robótica também. Quer dizer, com esses computadores que a gente vai saber, o que a gente pode fazer de robótica? Então o primeiro experimento vai ser agora com Elsa, quer dizer, nós estamos preparando um conjunto de material, vamos trabalhar com 12 alunos monitores no primeiro momento, quer dizer, 4 ou 5 encontros até dia 17 de setembro, que é o dia que eles têm o evento lá na cidade. Então a gente vai trabalhar com esses alunos e ver como é que a robótica pode ser introduzida no uso do laptop. Quer dizer, robótica como ferramenta educacional, como uma forma de enriquecimento do ambiente de ensino-aprendizagem a partir de uso de tecnologia digital. Nosso interesse é que isso dê frutos dos outros parceiros do UCA também, que a gente possa fazer isso. Utilizar na medida que foram fazendo a oficina, isso vai estar na página do UCA, a gente vai mostrar o que pode ser feito, que módulos que a gente está usando. Nós vamos usar esses computadores, vamos usar o Scratch, a ideia é trabalhar com outros softwares, com o Scratch, e começar com coisas pequenas que as crianças consigam dar conta e crescer. Formação de professores é importante, agora nós vamos trabalhar com 2 professores somente, mas a ideia depois vai ser divulgar para toda a escola, para que todo mundo fique sabendo. Ele está dentro do Plano Nacional de Banda Larga, está inserido dentro desse plano. Quem veio com a proposta foi a Câmara Municipal, eles estão envolvendo vários setores. E aí ele pegou parceiros que estivessem com projetos significativos na área de banda larga. Então vai ter toda essa discussão e essa mostra de trabalhos e as mesas redondas referentes a esses assuntos. Eles vieram atrás por causa do ProUCA. Eles queriam que a gente mostrasse esse projeto na educação. Eles querem saber do projeto da escola, vieram atrás da secretaria A gente usa o computador como ferramenta para ensinar. Então a gente está trabalhando, sei lá, eu estou trabalhando formas geométricas com os alunos, então a gente vai trabalhar formas geométricas usando o computador. Então toda semana todos os professores usam com os alunos o computador. Então não quer dizer que só porque os alunos monitores vão estar fazendo um registro que só eles vão usar isso. Na verdade, tá mostrar o que está acontecendo no dia a dia. Tem que ter o envolvimento do grupo, dos docentes, para estar decidindo qual material vai mostrar, qual material a gente vai mostrar, que atividade o que está linkado no que e tal. E a ideia é reproduzir as atividades lá no dia também, levar alunos para eles estarem lá com o netbook mostrando o que é feito. Você vai ter que pensar que atividade vai ser mostrada, que rumo a gente vai dar para esses Isso que eu acho que é o projeto que vocês estão colocando ali. Mais ou menos essa a ideia, que é a preparação. Não é bem a culminância disso vai ser no dia do evento, Você tem que sistematizar o que está pronto. Né? Porque na verdade muita coisa já está pronta. A escola tem em relação ao UCA uma rotina natural. Não, ele já faz parte do dia a dia do professor e dos alunos. Como se fosse o livro didático que se usa no Aí a gente vai pegar esses registros para estar mostrando as experiências mais significativas. E seria bastante importante pegar a atividade que os alunos fizeram, dissecar do ponto de vista tecnológico, de conteúdo, né, de trabalho, de dinâmica na sala de aula, né, para ficar bem claro o que o computador está fazendo. Mas ele tem uma função, e qual que é a função? Né, pedagógica, né, de dinâmica da sala, do que seja. E na verdade quem tem que falar isso é o aluno que está apresentando o projeto lá no evento. Nós decidimos mostrar um pouquinho do projeto que já está em andamento na escola.
nós batizamos de sacolinha de leitura. O projeto ele engloba uma sacola que possui 3 opções de livros diferentes, um caderno de registro e o laptop do UCA. Então a gente trabalha numa 5ª série, a gente está vendo quais são os resultados para que, se der certo, a gente possa expandir para as outras séries. Uma série que possui 20 alunos, então a cada semana um aluno diferente tem a possibilidade de levar essa sacolinha para casa. Dentro das 3 opções de livro, ele escolhe apenas uma, faz a leitura com a família, que é a ideia de fazer uma leitura compartilhada, ler para os pais ou ler para os irmãos. Registre esses momentos de leitura em família no laptop e faça um registro por escrito no caderno de registros, e pode também fazer a ilustração da história nesse caderno. A princípio nós tínhamos pensado que esse registro ele poderia ser feito no K-Word e a ilustração feita utilizando o Tux. Mas nós tivemos alguns problemas em questão de armazenamento no laptop, né? Nós tínhamos atividades salvas que desapareceram. Então, para não correr o risco de perder todo um arquivo, a gente está usando também algo palpável, digamos assim. Físico. Isso. Então, a gente usa o laptop, mas também usa um caderno para não correr o risco de perder. O foco é ampliar a capacidade de leitura e escrita dos alunos. Né, desenvolver o hábito da leitura, leitura compartilhada, e envolver a família nas ações da escola. A gente percebeu que a retirada de livros na biblioteca por essa determinada série é baixa. Os alunos possuem vocabulário infantil, às vezes um vocabulário um pouco mais complexo ele não consegue entender, e a gente acredita que com o hábito da leitura vai favorecer isso também. Isso. E também envolver o Grêmio Estudantil nas ações pedagógicas da escola. O Grêmio é composto por 13 alunos de 4ª a 8ª série, e é de responsabilidade do Grêmio articular essa ação com essa sala. Então é um membro do Grêmio que leva os livros, que leva a sacolinha de leitura para a sala. Também é um membro do Grêmio quem vai buscar essa sacolinha. Então a gente tentou envolvê-los numa ação pedagógica, para que não fique só em questão de jogos e de festas, que era o que eles vinham fazendo até então. Eles têm como se fosse uma escala, são 13, então cada dia é dia de um. E buscar, fazer a troca, ler o registro feito pelo aluno que levou a sacolinha. Então a gente faz esse acompanhamento junto com eles. São 3 opções. A opção que o aluno leu, ele leva para a biblioteca e troca. Aquele livro não vai mais fazer parte da sacolinha, para que eles leiam diversos livros e um não copie o registro feito pelo outro. Os envolvidos, então, no Ensino Fundamental 2, alunos de 5ª série, são 21 alunos. O Grêmio Estudantil, composto por 13, o coordenador pedagógico, os professores e os pais e a família, já que a leitura deve ser feita em casa e compartilhada com os mesmos. Em pensar em uma forma de envolver o professor, para que ele consiga avaliar também no que essa questão da leitura vai implicar na aprendizagem desse aluno. A meta seria elevar o índice de números de livros retirados na biblioteca por essa turma. E também fazer um comparativo mensal da retirada desses livros. As ações, né, para que o projeto funcione. A aquisição de novos livros, a gente acredita que a renovação do acervo é algo que vai chamar a atenção dos alunos e vai fazer com que ele tenha interesse em pegar outros livros da biblioteca, não só o da sacolinha. E o acompanhamento dos registros pelo Grêmio Estudantil e o coordenador. Fazer com que os alunos percebam que tem alguém dando importância para ele. Envolver também os alunos do projeto Game Inspiração, que é um projeto em parceria com o Instituto Ayrton Senna, onde os alunos, no final do ano, eles desenvolvem um projeto. E uma das áreas temáticas é a leitura. Então, eles já escreveram um projeto onde a intenção é fazer a aquisição de novos gibis. Então, essa turma ela faz uma mobilização para arrecadação de fundos, eles levantam a verba necessária, escolhem os gibis, fazem toda a pesquisa de campo de quanto eles vão gastar, escolhem os gibis. Então, é uma ação que parte dos próprios alunos, mas são alunos de 7ª e 8ª. Mas a gente acredita que essa ação também vai fazer com que os alunos de 5ª leiam mais, porque o gibi é um gênero que eles gostam bastante. Outro projeto trabalhado na escola é o empreendedorismo social, que também trabalha com projetos e também envolve a leitura dentro dos projetos. Então a gente acha que o projeto Superação e o empreendedorismo social são 2 projetos que favorecem esse terceiro, que é o da sacolinha. Bom, a utilização do laptop no projeto é através dos vídeos e das imagens.
Isso, a avaliação. O comportamento de leitor, que no momento é o que a gente vai conseguir avaliar. E se o aluno passou a retirar mais livros na biblioteca, que a gente consegue fazer esse comparativo através dos dados fornecidos pela bibliotecária. E a amostra final seria fazer uma revista com esses registros dos alunos, divulgar para os pais no final do ano. Na terceira noite cultural, que acontece este final de ano na escola, já fazem 2 anos que a gente faz uma amostragem, onde todos os projetos trabalhados na escola no decorrer do ano são apresentados nessa noite. Tem como você incluir aí algum tipo de avaliação, se essa fala está melhorando? Essa possibilidade foi levantada pela Cecília, a gente até teve assim, alguns pontos que nós concordamos, outros que discordamos, mas este ano essa possibilidade não é possível pelo fato do projeto ter começado há 5 semanas, então quer dizer, são 21 alunos. Até novembro a gente vai conseguir com que ele leve essa sacolinha apenas uma vez. Ou seja, ele vai ler um livro desse projeto. É uma opinião minha, eu acho que nós não conseguimos avaliar por um livro. Pode ter mais sacolinha, de modo que roda mais rápido isso? Foi uma opção que a gente pensou para uma sala que tinha um maior número de alunos. Mas talvez seja uma ideia que a gente possa acatar, ter 2 sacolinhas, uma para mim. Até 5 que seja, mas que roda mais, que passa mais rápido por aluno. Nesse momento, se a gente conseguisse fazer com que ele criasse o hábito pela leitura, já seria um avanço muito grande, já que a turma não lê. É porque o registro é feito, né? A gente pede para que ele relaxe a história lida no caderno de registro e dê a sua opinião. Aí depois também eles fazem ilustração, tudo isso no caderno de registro. Até foi sugerido assim que a gente trabalhasse questão de personagens do texto, já para ir extraindo um pouco mais desse aluno. Compreensão. Isso. O laptop ele vai junto nessa sacola. Isso. O aluno leva para casa. Qual que é a função dele Ele fazer um registro, foto ou vídeo da leitura compartilhada. Ele lendo para o irmão, ele lendo junto com os pais, ele registrar esse momento de leitura. Até um envolvimento com a família, né? Porque nós temos a inclusão digital com os pais. Eu sou monitora de informática, eu montei um projetinho onde eu dou aula para os pais que querem, né, aprender um pouco mais. Porque o que estava acontecendo? Os alunos levam os laptops para casa e os pais não têm, né, esse conhecimento na máquina. O que nós fizemos? Montamos um projeto de inclusão digital com os pais e nós temos aula de segunda, quarta de 1h30, onde eu dou aula para os pais. Se ele volta para a escola, a gente vê ao redor ali, eles fazendo pesquisa. Então a curiosidade despertou aqui na mesa em discussão até. Será que ele está pesquisando sobre esse livro? Ele tá então, mas será que isso não pode ser incorporado no projeto, numa questão de você incentivar também a pesquisa do aluno? Não só a leitura do livro impresso, mas do professor estar complementando a atividade do laptop na pesquisa mesmo. Porque se a família também não tem interesse, esse aluno vai ter que, né, ele vai ter que carregar a família nas costas praticamente. Até o momento foram 5 alunos que levaram. Desses 5, apenas um me relatou que a família não participou da leitura. Ele me respondeu que os pais trabalharam o dia todo, trabalham o dia todo, e quando ele foi pedir para ler junto, a mãe respondeu que tinha que fazer janta, que ainda tinha que lavar roupa, o pai estava cansado, o irmãozinho mais novo dormiu, então eu li sozinho, tem problema? Eu falei, não tem problema, você leu? Li. O que é interessante, né? O hábito da leitura vem da família, né? Se você vê o pai e a mãe lendo, né, você vai querer se interessar. Agora, você não vê lendo, não vê nada. Eu acho que as famílias que se envolvem faz com que o aluno se sinta também motivado. Esse aluno, eu pude perceber até no relato dele, foi um dos mais pobres, né? A questão da escrita foi o que escreveu menos, também foi o que fez o desenho mais simples, nem pintou, só fez a lápis, os demais pintaram. Então, assim, a gente percebeu que realmente o fator da família faz toda a diferença. É interessante o projeto porque articula, eu acho que várias ações que a escola está desenvolvendo, como com a formação com os pais, né, com o Grêmio Estudantil, então tem envolvimento de alunos, tem envolvimento de outras agora iniciativas. Agora agregando os professores vai ficar melhor, né? E, sabe, está bem assim articulado, né, mostra as várias já inserções, né, no contexto da escola e profissionais e iniciativas. Talvez se a gente tivesse uma oficina, algum momento para eles se reunirem e fazerem essa parte, a Cícia até estou aqui comigo agora há pouco, que ele poderia contar
essa história para as crianças menores. E esse fato de ele estar recontando um filme que ele assiste, um desenho que ele assiste, um livro que ele lê, tá melhorando mesmo, né? Então a parte da escrita, você tem que trabalhar mais a questão da escrita, mas para trabalhar vocabulário tem que ser oral mesmo. Os nossos pais não têm o hábito de leitura, então a intenção é que fortaleça de uma certa forma, que eles solicitem a nós também essa ampliação, né? Até o ponto de realizar um sonho antigo, que é abrir a biblioteca na escola, abrir a biblioteca para os pais de comunidade. Uma sugestão para vocês irem pensando, à medida das possibilidades de acesso à internet também, porque esses livrinhos que eles estão levando para casa materialmente, existem lá dentro da internet. Né? Tem muitos sites com posts infantis interessantes, crônicas interessantes, para que eles vejam que o próprio laptop pode ser o livro, né? E comece a entrar nesse site, escolher a leitura que quer, fazer o relato, fazer o desenho. A professora pode começar em sala de aula até um momento de biblioteca virtual. A gente se queixa que a biblioteca da escola não funciona, mas não precisa desse espaço físico mais, entre aspas, para leitura. Então eu acho que é uma oportunidade, não só o laptop, como qualquer espaço virtual, a gente começar a entender que essa é uma geração que o livro deles não precisa estar impresso. Nós fizemos isso, colega. É bacana, porque a gente tem a sala de leitura também dentro da unidade, né? E tinha uma aluninha, o pessoalzinho que veio para nós no 6º ano, eles são assim, leitores assíduos. Então a gente está tentando estimular para que isso se perca, né? E eles quiseram um autor, um tema, um livro, e não tinha. O que a moça fez? A gente está sempre com um problema da internet. Ela foi, baixou, copiou, pôs no laptop. Também de algumas ferramentas de criação de livrinho virtual, né? São ferramentas disponíveis na internet que dá para o aluno produzir mesmo. A partir de uma releitura que ele fizer do livro, ele pode estar criando um livrinho virtual. O projeto começou com uma ideia de incentivo à leitura, né? Mas eu acho que dá para abranger muito mais além do que a gente pensou. A escola Jamil é uma escola de São Paulo, uma escola do Estado, né? Por isso que nós começamos o trabalho com as escolas municipais primeiro, porque elas, vamos dizer assim, foram identificadas, né, pelo município e saíram na frente. A gente está trabalhando com vocês desde maio, né, do ano passado. E a escola, então, foi definida praticamente no fim do ano passado. Eles começaram a fazer formação praticamente esse ano, mas a gente resolveu, né, que seria importante que eles participassem do projeto, desses encontros, para não ter que repetir a história, vamos dizer assim, e eles então estão uma chance de queimar etapas com essa participação. A minha escola é a Escola Jamil, como o professor disse, é uma escola estadual de tempo integral, tá certo? Pertence à região leste da capital, São Paulo, e estamos assim bastante otimistas com esse projeto. E viemos ver o trabalho que vocês já iniciaram, não é verdade? E serve também de estímulo, de incentivo e ajuda para todos nós. Nós, assim, estamos caminhando no início, engatinhando, na verdade, né, dentro do projeto, mesmo porque ainda nós temos umas partes técnicas que ainda não estão resolvidas. O professor Renato é o professor da informática das oficinas. Então, nós adequamos uma sala SAI que nós tínhamos lá, praticamente desativada devido aos computadores serem muito antigos, nem estão funcionando. Então o que nós fizemos? Colocamos 40, 50 laptops lá e o professor Renato nas oficinas tem trabalhado com os alunos dessa forma. Quer dizer, adequamos, né, utilizamos o espaço, os laptops que já estão lá, né, para utilização. Porém, estamos aguardando a instalação em salas de aula para que todos, não só o ciclo 2, esteja usando, como os outros do ensino médio também. No período da tarde a gente tem as oficinas curriculares, com Fundamental 2. Nós estamos usando o UCA agora, principalmente com o Fundamental. Por quê? Como a gente ainda não tem os carrinhos e maneiras de carregar os computadores, a gente montou uma estrutura na nossa ex-sala de informática, né? Então a gente colocou 45 computadores lá e a gente faz rotativo. Os alunos vão para lá para utilizar. Nessas oficinas a gente trabalha com eixos temáticos. A gente pegou um dos temas que a gente vai usar nessas próximas semanas, que é culturas populares,
e adequou aí com a utilização do UCA. Nossa proposta final vai ser fazer uma amostra das atividades realizadas e diretamente com o UCA é fazer um telejornal, utilizando as câmeras. Acho que teve até escolas que já fizeram telejornal, né? Usando essas câmeras. Então, nosso foco é relacionar justamente os temas de culturas populares com a tecnologia, com os computadores como o UCA. E por que a gente escolheu isso? A gente escolheu principalmente porque a gente é uma escola muito diversa no sentido cultural, a gente tem alunos de várias regiões do país, orientações de pesquisa que é voltada à pesquisa, vai pesquisar diversas culturas populares, atividades esportivas são jogos populares, confeccionados com recicláveis, informática a gente vai fazer um telejornal baseado em lendas urbanas. Essas lendas urbanas, depois de algum estudo, vão ser criadas. A professora de oficina de Hora da Leitura vai ajudar as crianças a criarem essas lendas para apresentar no telejornal. E a professora de espanhol vai trabalhar com cantigas mexicanas. Como a gente vai usar esses laptops? Primeiro a gente vai usar bastante o recurso da câmera e da webcam dele para registrar todas as atividades que a gente realizar. Vão ser materiais que vão ser usados no telejornal depois. Então, tirando fotografia, filmando, né? Além disso, a gente vai usar para fazer relatórios, diagramar esses trabalhos e depois a gente vai montar um portfólio com isso. Então, no final desses 15 dias, a gente vai fazer uma exposição e vai apresentar todos os trabalhos. E como a gente trabalha com temas, todas as oficinas, a gente determina um tema durante a reunião pedagógica. Todas as oficinas, elas se direcionam, se adequam a esse tema de alguma forma. A ideia é fazer com que todas as oficinas passem a usar, de alguma forma, se relacionar com os computadores. Não só a oficina de informática. Como a gente só tem esses 45 computadores e como o ensino integral é só para o Fundamental 2, a gente não estendeu ainda o programa UCA para o ensino médio. Como a gente trabalha com um eixo temático, um tema gerador, a gente faz, cada professor vai trabalhar aquele tema de alguma forma relacionando a sua oficina. Então é legal que a gente consegue conversar bastante entre os professores e dá particular legal, né, o trabalho. Muitas vezes a gente estende, né, Renato? Não fica fechado. Não é uma coisa. Muitas vezes uma professora chega e fala, olha, com essa turma eu consegui caminhar um pouquinho mais, com essa eu não consegui. Vamos trocar? Você fica com essa sala que eu fico com essa que eu ainda não consegui dar conta. Então há essa flexibilidade, há essa fala, há essa interação entre a equipe. Essa atividade que nós escolhemos para pensar aqui nesse momento é um grupo de atividades que vai ser desenvolvida sobre o tema brincadeiras. Essa é uma série de atividades que está atrelada ao projeto Ler e Escrever na escola. É uma atividade para o primeiro ano, com duração de 2 meses, começando agora dia 15 do 8. 2 focos principais. Um deles é o resgate da cultura popular e o outro é o trabalho com textos instrucionais. O tipo de texto instrucional que será trabalhado são as regras do jogo, né? As regras de brincadeira. Então, nesse contexto de textos instrucionais, vai ser trabalhado leitura e escrita. A ideia é propiciar às crianças uma oportunidade de conhecer outras brincadeiras de outras épocas, por exemplo, da época dos próprios pais delas, aumentando a possibilidade de lazer diferentes de televisão e videogame, né? E também, ao mesmo tempo, fazer com essa criança ter um contato maior com a cultura popular. São alunos de primeiros anos, de 4 turmas, 4 professoras, ao todo 92 alunos. E também participarão de algumas atividades pais das crianças. Uma das metas é aproximar as crianças dos pais, criar uma oportunidade de aproximação entre os pais e os filhos, já que eles têm cada vez menos convívio com os pais em função deles estarem fora trabalhando. Para as metas de aprendizagem, a gente não chegou nesse detalhamento ali para definir, mas certamente tem as metas de aprendizagem para as crianças. Primeiramente, tem o levantamento de conhecimentos prévios dos alunos sobre essas questões de cultura popular, brincadeiras
em geral de criança, tem acesso a fotos e vídeos de brincadeiras na internet. Aqui tem um problema para a Super Valéria ainda resolver lá na escola. Elas estão relatando problema com o som do laptop ao reproduzir os vídeos, porque o que a professora quer? Ela quer coletar, selecionar alguns vídeos que falam sobre brincadeiras para as crianças assistirem, e aí quando vai reproduzir o vídeo não tem som, não consegue pôr som. Então a ideia é que a Valéria consiga configurar os laptops para as professoras poderem utilizar para a reprodução do som. Pesquisas encaminhadas pelos alunos em casa sobre brincadeiras que os pais brincavam. Então as crianças serão orientadas a ir em casa, consultar os pais, como é que você brincava, que brincadeira você gostava. Nós estamos falando de crianças de primeiro ano, então elas ainda estão em processo de alfabetização. Em termos de escrita, o que as professoras pensam é escrita dos nomes das brincadeiras. Ilustração das brincadeiras, para isso elas estão pensando no TuxPaint. Também estão previstas práticas de brincadeiras com a presença dos pais. Já tem alguns pais que foram contatados, uma mãe para ensinar eles a jogarem 5 Marias e um pai para ensinar eles a brincarem de elástico. E as crianças vão fazer fotos, porque assim, como elas tentaram anteriormente fazer os vídeos e tiveram uma série de problemas, então dessa vez as professoras optaram por usar a WXCam do laptop só para fazer foto. O laptop entra, a parte que a professora faz a pesquisa das imagens e vídeos para escolher para os alunos, o Tux na criação das ilustrações e a câmera. O que as professoras estão pensando é que se o tema é brincadeiras, o tema é muito prático, que então, em princípio, a avaliação deve ser algo muito prático. Se o conteúdo trabalhado é texto instrucional, o que a professora quer saber? Se o aluno consegue compreender um texto instrucional. Então a ideia é a seguinte: se eles conseguem compreender um texto instrucional, então ela atingiu esse objetivo. Eles vão escolher uma brincadeira, pode ser em grupo, pode ser no coletivo, e vão brincar. Se eles conseguirem brincar, é que eles conseguiram entender as regras do jogo, portanto, conseguiram entender o texto instrucional. As professoras, elas vão utilizar a câmera comum digital, não vão usar laptop, para documentar essas atividades. A ideia é, além de documentar as atividades, gravar depoimentos desses pais que participarão dessa atividade com as crianças na escola. Então a ideia é montar um vídeo dessa atividade para postar no blog da professora e da escola. E daí o que elas pensaram? Nessas fotos que os alunos vão produzir durante as atividades práticas, elas vão montar uma amostra, um painel com essas fotos das crianças. Não dá para ficar salvando arquivo no netbook. Vídeo, então, nem pensar, porque essas máquinas vão parar. Elas vão parar, o sistema vai parar de funcionar e vai ter que ser reinstalado. E aí tudo que você tinha lá, babau. Então assim, não dá para ignorar isso. Sinto muito, eu sei que pode Inclusive, ser... quando ele salva em qualquer lugar e ele não fala onde está salvando. Você está perdendo coisa e não está sabendo. Exatamente. Então assim, é uma coisa que não dá. Questão de até tela, área de trabalho, colocar foto na área de trabalho. Não façam isso. A máquina já é rápida, ela vai ficar uma tartaruga. Tá? Então assim, são coisas que parece que a gente é chato, que a gente é penteiro, que a gente está querendo estragar o trabalho pedagógico, mas não é. A gente quer que essas máquinas que já têm um tempo de vida não muito grande, assim, que elas vivam mais um pouquinho pelo menos, mas elas vão começar a dar pau. E se desligar também, desligar no botão direto, isso vai destruir o HD da máquina, a bateria dela vai para o espaço, tá? Então assim, desligar a máquina tem que ser do jeitinho que você desliga o computador, vai lá, desliga,
desligar sistema bonitinho, dedão, dedoff, só se a máquina travou total. O TuxPaint ele tem um diretório que fica oculto. Então as fotos as imagens ficam dentro desse diretório oculto. E dentro do diretório oculto tem uma pasta que não é oculta, que é onde ficam as imagens. Então a gente quer dar um jeito de arrumar um link, colocar um link na tela, para que você tenha acesso às imagens diretamente da pasta onde ela está sendo salva. E você possa utilizá-la normal. Tem que ver também essa coisa de pendrive aí, que não há pendrive para todos os alunos, tem que estudar essa solução de servidor da escola. Sim, é uma das coisas que a gente está colocando aqui, que é a discussão técnica, que a gente vai entrar em contato com os meninos do Brasil, né, o pessoal dos técnicos do UCA do Brasil, para ver qual deles já tentou achar uma solução de servidor de arquivo. Então, daí fazer esse servidor servir para alguma coisa. E uma das coisas que a gente mais precisa é um servidor de arquivos, diante do HD da máquina, que é aquela coisa gigantesca que todo mundo sabe. Então, tem problema técnico, passa para o pessoal técnico, tá? É a única forma da gente saber o que está acontecendo, senão a gente acha que tudo funciona. Ela é como um notebook, a potência de som dela é muito baixa. Quando os professores forem trabalhar com vídeos com as crianças, a gente sugere fone de ouvido, não vai ter jeito. Por mais assim que vocês queiram que a criança escute, assim, assista o vídeo para trabalhar, não vai funcionar, é muito baixo. A gente já fez teste no NTE e viu, é baixo. O que eu estou sentindo falta é a resposta dos técnicos da escola no tempo que o professor está tendo que fazer a atividade. Então não adianta nada fazer todo esse planejamento aqui de horas e para correr a atividade em um mês, né? E que o professor está precisando da resposta para poder dar continuidade para o trabalho na semana que vem. Então nós temos que agilizar, não sei o que, sistematizar essas soluções e otimizar um pouco esse apoio técnico no momento em que está sendo necessária uma solução, né? E esse exercício aqui, de alinhar o que nós queremos fazer, planejar, tem que estar articulado com as questões técnicas, né? Então, do mesmo jeito lá, não dá para fazer, vai fazer no laboratório, vai usar a máquina digital, porque o projeto é tecnológico de um modo geral, não é só o laptop, né? O que eu estou falando é que é um exercício de equipe. A gente, por exemplo, o próximo mês, sentar, fazer as atividades antes para ver se elas funcionam, faz um teste, entendeu? Porque senão frustra. Era tentar entender quais são os desafios que a gente tem do ponto de vista pedagógico, tecnológico, etc., para a implementação dessa atividade. Antes de sair fazendo, né, pensar, o computador vai funcionar? Tirar um monte de vídeo vai botar onde? Tirar um monte de foto para quê? E assim por diante, para poder se preparar para fazer atividade.